Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao Daily Devotions, o nosso devocional da AD Gravataí, que é a nossa igreja, a nossa família. E é muito bom termos você junto conosco, sempre acompanhando os comentários da nossa leitura bíblica diária. E hoje, nesse 6 de junho, nós estamos também transicionando do livro de Samuel para o livro de 1 Reis. 2 Samuel, já em 1 Samuel, acompanhando toda a instituição do regime de monarquia em Israel, a partir de que Samuel é o último juiz de Israel e profeta, e ele é aquele que faz esse processo dirigido por Deus. E agora, então, em 1 Reis, nós estamos novamente entrando para mais uma transição do governo dentro da monarquia de Israel e a dinastia davídica, pois nesse relato vai iniciar neste primeiro capítulo de Reis, no primeiro versículo, dizendo: o rei Davi já estava muito idoso. E veja que eles procuram, os assessores de Davi, aqueles que estão próximos a ele, ajudá-lo em razão de que ele não conseguia se aquecer, Então eles buscam uma virgem para que possa sempre estar com ele, para lhe aquecer. Mas ele não tem relações com esta jovem. E agora, então, quando ele está debilitado, velho, idoso, então um de seus filhos, que é Adonias, filho de Agite, ele então procura se autoproclamar rei de Israel, fazendo a sucessão de seu pai, de Davi. E já busca se acercar de alguns que eram também da influência, do poder, que conviviam com o poder e eram de destaque no reinado de Davi. Joabe era o capitão dos exércitos, sacerdote Abiatar e também os demais que estavam junto com Adonias. Pois bem, Adonias agora, ele se proclamando, procura fazer uma festa, sacrificar também, enfim, criar todo um cenário para se auto-intitular rei, com esse apoio que ele buscou. Mas agora Betseba, que era a mãe de Salomão, ela vai até Davi, porque nesse momento Davi ele está praticamente não inteirado das coisas que estão acontecendo, mas ela leva, portanto, essa notícia ao rei e cobra dele, o fato de que ele havia prometido de que Salomão seria aquele que estaria no lugar dele para lhe suceder. E então Davi, ele observa isso, que aqueles homens que eram também de lealdade, fiel a ele, como o sacerdote Zadok, Benaia, e Natã e Simei, rei, eles não aderiram e nem foram convidados para o banquete de Adonias. Nem mesmo Salomão, ainda que ele convidou todos os demais irmãos, mas Salomão não convidou. E agora então Davi, ele procura orientar estes que lhes eram leais e fiéis para proclamar Salomão rei de Israel. Fez com que eles fossem até a fonte de Guiom e lá ungisse, e fizeram uma festa, um barulho tremendo que chegou lá aos ouvidos de Adonias.
E assim Adonias ficou muito temerário, né? Como os demais que fizeram parte da sua mesa quando ele se autoproclamou rei. E ficaram temerosos porque quando assim se fazia, poderia haver algum tipo de execução. E foi aí que então Salomão se referiu: se Adonias permanecer leal, fiel, nem o fio do seu cabelo será cortado. E assim eles louvaram a Deus, que o Senhor, deu um sucessor para o trono de Israel. E nós vamos agora acompanhar esse novo momento quando Salomão passa a exercer a liderança e o governo. Atos capítulo 4, estamos aqui diante desse momento que Pedro está pregando para a multidão, uma mensagem muito linda, centrada também na ressurreição de Jesus, e assim eles, depois que pregavam e os líderes judeus procuraram prendê-los, e eles assim se colocaram de forma muito corajosa diante dessas autoridades que já, imagino, haviam crucificado Jesus. Para eles, como Anás, Caifás e aqueles familiares de Anás, o sumo sacerdote, foi bem difícil para eles, mas eles se posicionaram e com ousadia seguiram com o propósito de pregar o evangelho. E após serem açoitados e liberados, eles voltam aos irmãos que estão em oração por eles e dizem como que aconteceu. E eles entenderam que tudo era cumprimento das Escrituras Sagradas, E assim foi o Evangelho, seguiu com estas marcas de Deus, da presença de Deus com eles. Eu acho linda essa parte que quando eles, tendo orado, feita a oração, o lugar que eles estavam tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu vejo isso uma linguagem divina para manifestar a presença de Deus com eles, aprovando também a obra que eles estavam realizando. O Salmo ele é muito lindo porque ele expressa que o povo de Israel não seria povo de Israel, a nação não sobreviveria se Deus não estivesse com eles. Assim é o povo do Senhor. Todos, Nós cristãos, se não é o Senhor conosco, nós não conseguiremos avançar, sobreviver e vencer. Mas o Senhor é o nosso socorro. Ele fez o céu e a terra. O Provérbios encerra dizendo: palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Que Deus abençoe.